Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora, pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Começou o programa atrasado outra vez por culpa da Márcia. Não tem culpa nenhuma. Ai, muito obrigada. Você é uma pessoa muito ocupada, esse Pinto. Programa, esse o marketing e o propaganda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Tá? Márcia, tu pode chegar às 5 para as 2 que nós vamos te esperar, Márcia. Muito bem, Pinto. É fundamental. Sabe que deixa eu fazer uma explicação muito lógica. Científica. Eu li uma vez um texto que é incrível, um texto incrível. Eu até hoje não sei quem foi a autora. Ele podia muito bem ter sido escrito por mim, tá? Mas, não, porque ele era incrível, moça. mas por causa do conteúdo. Era uma mulher. Explicando do porquê que as pessoas se atrasam. Porque as pessoas ansiosas, no caso, como eu, né, que sofro de ansiedade. E em uma dos momentos lá do texto dela, ela diz assim, o problema é que a gente tem 50 coisas pra fazer e a gente sempre acha que a gente vai conseguir fazer as 50 coisas. Mas só a gente acha, entendeu? Porque a gente nunca consegue. Então, assim, eu tenho trocentas coisas pra fazer. Daí falta 20 minutos. Eu penso, não, tá, mas é só mais isso aqui. Daí eu vou lá e quero terminar. Daí eu termino. Daí eu, tá, mas então rapidinho. Ah, não. Então dá pra fazer só mais isso aqui. E daí eu acho que eu vou terminar tudo e não consigo ir em bola todo meio de casa. Tem fundamento, mas eu... Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí essa autora, ela diz assim, não critiquem os atrasados, recebam essas pessoas com mais carinho ainda, porque pensem no esforço que eles fizeram pra estar com vocês. Não, eu penso receber com carinho pra deixar a pessoa envergonhada. Não faz assim. Isso não me deixa mais envergonhada, Pintaúde. Eu penso assim, quando alguém combina e desmarca ou não aparece ou se atrasa comigo, é porque eu não tinha aquela importância que eu supunha ter, porque a pessoa fez uma opção. Depende, não, depende. Tu marcou uma reunião comigo às 4 horas, tá? Tá. Há 2 dias, tá? Tá. Aí 2 horas antes tu me liga dizendo que apareceu um outro compromisso que depois tu tem que remarcar que não sei o que comigo. Tá, mas se for eu alguma... sou menos importante, tu. Não, mas depende se é uma coisa, se é um médico. Eu penso assim. Se é um médico. Eu tô falando de... Sei lá, se é uma morte. Não, se é uma coisa contundente, tudo bem. Mas eu tô falando da normalidade, da rotina. Não, pra mim pior é tu marcar, ir lá e a pessoa não te receber. Já aconteceu comigo. Ah, bom. Também já aconteceu comigo. Vamos apresentar a nossa convidada. Eu saí de Caxias e fui a Cerro Largo fazer uma apresentação. Onde fica Cerro Largo? Ah, no raio. E aí, a reunião era às 2 da tarde, eu cheguei 2h07 e o cara não me atendeu. Eu digo, 7 minutos, eu vim de Caxias. Ele disse, problema teu, não vou te atender. Eu só atendo quando as pessoas chegam no horário assumido.
A nossa convidada. Aqui, bom, ela não só é pontual, como ela chegou antes, né? Eu já falei o nome do programa? Já falou o nome do programa. Não, hoje tu abriu o programa muito bem, Pinta. Parabéns. Por causa tu deu bom dia, boa tarde, boa noite, falou o nome do programa. Ana Carolina. Tenho certeza, porque por minha causa não seria, né? Porque os outros 35 programas que tu fez comigo... Não, enquanto nós te aguardávamos, ansiosos, eu perguntei para ela essa coisa que ela disse que nunca fez rádio, nunca foi na não sei o que, no veículo e tal, que ela é tímida, que bebê. Aí eu perguntei para ela como eu ia fazer um programa adequado a ela. Primeiro, muito bem. Nós íamos falar menos, nós dois. Porque não acredito. Não, mentira. Eles fizeram um acordo com Nada vai me fazer acreditar nisso. Mas daí não tem que falar mais, que é pra eu falar menos. Você declara a mim, vocês têm que falar mais, fazer perguntas. Não fala isso, Ana, não fala isso, que ele vai acreditar. Fala isso, que ela vai acreditar. Não fala isso. É uma competição aqui. Na verdade, o convidado ele é meramente ilustrativo, normalmente. É tipo o Faustão, a gente não deixa o convidado falar. Eu fico assim, ó. Não, semana passada, ele ficou de costas pro convidado. Não foi semana passada, foi com o Antônio Borowski. Ele ficou de costas pro convidado e falei, então, hoje, por favor. Não vamos beirar a falta de educação. É que, sabe por quê? Isso é um truque. Porque eu tenho um fascínio, além da capacidade profissional da Márcia, pelas sardas dela. Sim. E olha, a Ana também tem. Tem. Mas a Ana tá chegando, tu já tá aqui há tempo. Daí tu fala só das minhas. Tá aí bom. Eu fiquei assim, ó. Sardas tem olhos lindos. Tem. Né? São lentes? Não são. São. Sabe que eu inventei uma piada? Conheço a Ana há muitos anos. Ela usa a mesma lente. São lentes, mas eu deveria ter feito essa piada antes. Eu inventei uma piada. Quando eu vejo uma pessoa com os olhos lindos como os teus... Ana Carolina Fernandes, mídia da Centro, tá? Acabou com a minha apresentação. Eu digo de cara assim, bah, que lentes legais. A pessoa diz, não, são meus olhos. Caíram, quase todas caem, quase todas. Então já renovar essas piadas idiotas. Não, essa. Tu acabou com a minha... Eu ia falar então para todos os nossos ouvintes ou telespectadores que hoje estamos no estúdio recebendo a Ana Carolina Fernandes, mídia da agência Centro Publicitária, formada pela Unicinos. Acertei, né? Certo. Tu não me deixou falar. Ai, meu Deus. A minha ideia criativa que eu trouxe para facilitar a vida dela. Tá, então vai. Para começar, como ela já antecipou, os ouvintes não sabiam, mas agora eu estou dizendo, ela se diz uma pessoa tímida. E eu perguntei para ela que nós íamos fazer a seguinte primeira pergunta: como é que uma pessoa tímida resolve seus problemas na vida? Bem simples de responder. É ter o microfone. Simples. Aí ela deixou de ser tímida. Ela disse, não, vou lá e resolvo. Eu digo, não, fala então. Eu vou lá, tem que resolver, né? Quando a gente pode, não tem como evitar, a gente vai e resolve. Quando a gente não pode negar um convite. Eu tentei evitar estar aqui. Daí a Márcia chamou na urgência, colocou no compromisso. Estou resolveu. Imagina se tu tá afim de sair... Vai com medo mesmo. Isso aí. Imagina se tu tá afim de sair com um cara que também é tímido. Não mais do rola, que tu. Não mais rola. do que tu. Sim, não para. rola. Com outro tímido, não rola. Pô, estamos aqui. Sozinhas, né? Solteira, 35. Daqui a pouco ela vai dizer aqui. Ela deixou de ficar com o homem da vida dela por causa da timidez. O cara era muito tímido. E ela não conseguiu tomar iniciativa. É isso que ela está dizendo. Mas eu prefiro pensar assim: se não aconteceu, é porque não era o homem da minha vida. Muito bem. Então, Palmas. tu está reduzindo a timidez a pó de mico. Não, que pó de mico, para. Se fosse o homem da vida dela, qualquer timidez seria vencida para que esse encontro acontecesse. Sim. Viu? Sim, mas então ela ia vencer a timidez. Então a timidez deixa de existir. Então. Não, ela não deixa de existir, tu só. Ou de repente ele venceu. Ele vence. O homem da vida não é tímido. O que é bem melhor, né? Eu estava me divertindo dizendo que se o cara fosse mais tímido do que tu está dizendo que é isso. É isso. Tá bem. Com o tempo a gente se acostuma com a timidez, vai passando, mas assim, de cara De cara. Depois ela vai se soltando. A tua sorte que tu é dos anos 2020, porque no tempo das minhas irmãs... Anos 2020, meu 2019, Deus. No tempo das minhas irmãs mais velhas, eu de vez em quando... Eu tenho 6 irmãs, né? E elas queriam falar qualquer coisa assim de sexo ou de namorado, eu fazia que estava dormindo assim no meio delas para ficar ouvindo a conversa. Quem nunca? Meu irmão certamente já fez isso. Aí elas diziam assim, não fala, olha o Bebeto aí, Bebeto. Não, ele está dormindo. Não, Bebeto. Agora eu vou te chamar de Bebeto. Pronto, pilantra, ferrou. Aí
eu fazia que estava dormindo, eu ouvia a conversa, porque às vezes elas estavam falando, inclusive, das amigas que moravam próximas. Que eram o teu interesse principal, no caso. Elas vinham contar assim, o Raul tá namorando a Jane e tal, e a Jane foi falar com a mãe dela como é que ela faz, porque ele quer beijá-la na boca. Não, era esse o teor? Olha o teor da conversa, que inocência, imagina... Por isso tu tinha quantos anos, Pinto? Mas parei um pouquinho, tu vai perguntar a minha idade aqui. Eu já te falei várias vezes, 57. 57 faz a conta quando eu nasci. Tá bom. Era nos anos 60. Vamos aproveitar. Olha aqui, ó, na nossa audiência, Fábio Ramos Berti, que é o coordenador dos cursos de comunicação lá do IPA, tá dizendo um abraço nessa grande dupla de web Rádio Gaúcho. Hoje tem evento de comunicação no IPA, Direito e Liberdade de Expressão às 19 horas. Putz, você tem uma reunião. Eu estarei lá. Mas dá tempo de ir lá. Tu viu que coisa legal, assim, ó, o negócio... Ó, a dupla. Eu sabia que tu ia pegar nessa parte da dupla. Mas tu não acha legal isso? Muito legal, aham. Até porque fui eu que descobri primeiro que nós formávamos uma bela dupla. Entendi, por isso que veio o Aí depois as pessoas começaram a identificar e deixa eu dar um oi também. pra nossa audiência aqui, pra Clarissa Zambuja, pra Ela Vânia... disse eu que falo mais, viu? Pra Vânia Oliveira Chechelski, parabéns, minha aluninha. A Vânia foi minha professora de 4ª série. A Daniela Izati, a Loiva Rodrigues, tem aí, Pilantra. Ele vai me mandar ali. Tu não fizeste nenhuma pergunta para ela ainda. Então, eu quero que tu conte pra nossa audiência por que a Ana tá aqui. O que a gente tem de especial esse mês? Nós temos uma coisa muito especial em relação à profissão dela, que dia 21 de junho, tá, é o dia do profissional de mídia, ou da profissional, teria que escrever com X agora, né? Por causa do gênero, né? Midis. Por causa do gênero, né? Mas é que uma coisa legal que coincide com a rádio, que a Márcia está nos ajudando, eu até mostrei o outdoor para ela, a Rádio das Mídias, tá? Dia 21 de junho, Jefferson, é o dia do profissional que faz mídia. E é uma coincidência que, historicamente, esse espaço, não se sabe bem por que razão, eu acho que é pela facilidade que as moças devem ter em mexer com números, sei lá o quê. Atendimento, eu sei por que os donos de agência gostavam de botar as mulheres, para cruzar as pernas na frente dos clientes. Ai, que isso, Pintaúde. Eu ouvi isso várias vezes de vários ordinários. Meu Deus do céu, ainda bem que tu sabe que é de gente ordinária, então, né? Mas que eles faziam. Claro. Tá bom. Agora, na mídia, eu não sei, talvez seja uma facilidade de lidar com números ou coisa assim, sei lá por que razão, que historicamente... Olha, números eu não sei, mas planilhas de Excel provavelmente, né, Ana? Sim. Por que tem tanta mulher na mídia e não tem na criação? Isso é verdade. Eu adoro trabalhar, é sério isso? Acho que mídia e atendimento são os dois com maior número, os dois setores de agências. Com... Atendimento de veículo também, só... eu não conheço tanto atendimento de veículo. Atendimento de veículo acho que é mais misto, mas mídia realmente não sei por que é. Não e por que na criação não tem tanta mulher? Eu não conheci um mídia homem. Não. O único que eu conhecia se aposentou, que era o Ricardo Marquesotti. Não, tu conhece o Flávio? O Flávio Franco, é verdade. Tem alguns, assim. O Paulo Melo é originário da mídia. Mas não é do meu tempo. Não. E atendimento eu conheci 2 meninos só. Eu acho que eu tive um atendimento homem. Né? Pouca gente. Bom, mas então a gente está aqui, a Ana está aqui para celebrarmos o nosso mês especial dos profissionais de mídia, né? A gente vai tentar o máximo possível trazer profissionais que atuem nessa área de mídia digital, de mídia externa, de atendimento de veículo, enfim. E aí a gente vai começar então conversando com a Ana e perguntando para ela sobre a atividade de mídia, né? O que se faz. Eu sei como te conheço fora, né? E há muitos anos. Pode com falar, licença. pode falar não. Pode falar da tua vida profissional. É isso que eu ia falar, mas metido. Eu tenho que te ajudar, nós não somos uma dupla. Para, metido. Mas então me respeita, Pintaúde. Tu tem que dizer assim, me respeita que eu sou casada. Me respeita que eu sou casada. Me respeita que eu sou mulher. E sou casada. Começasse, na verdade, na publicidade como atendimento, né? Entrou como assistente de atendimento e acabou migrando para mídia. Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei a fazer em estágio na criação. É verdade. Mas daí eu fiz assessorias. Em assessorias eu fiz estágio, daí eu era da criação. Daí quando eu fui para a agência, eu fui assistente de mídia e atendimento, porque a mídia e o atendimento eram a mesma pessoa. O que acontece com uma certa frequência em agências menores. Eu era assistente daquela pessoa, né? Então não era do setor. Eu era assistente de mídia e atendimento. E daí mais tarde eu acabei assumindo a mídia e a Luana, que ficou no atendimento.
Então daí foi aí que eu comecei na mídia, mas... Qual é a Luana Zoletti? Não, a Luana Rodrigues, da Move. Hoje sócia também, da agência Move. A Ana começou Foi lá que eu comecei na Move. E aí migrou Tu não chegou a pegar gostinho pela criação nessas assessorias ou tu não chegou a desenvolver um trabalho de mais tempo? Não, eu até assim, quando eu fiz estágio na Transurb, no setor de comunicação lá da Transurb, daí o Juan Oliveira era o meu chefe, e lá eu desenvolvi bastante, assim, era bem legal. A intenção até de ir para a agência era de acabar indo para a criação, mas quando eu saí da Transurb, a vaga que tinha, na época era o Fuscaldo, que me chamou, ele perguntou se tinha alguma outra área que me interessava, e eu falei que me interessava por mídia, e daí acabei ficando na mídia e gostei muito mais, me adaptei muito mais na mídia, assim, tanto que quando eu estava fazendo a faculdade, a Unicinos, eu fiz muito tempo, né? Eu demorei muito tempo para me formar, eu levei 12 anos para me formar, porque eu não tinha dinheiro. 12. Porque eu não tinha dinheiro. Daí, nesse tempo que eu estava na Unicinos, o currículo mudou e passou a ter 2 especializações, então dividiu o currículo. E como eu era da criação, eu fui fazendo a ênfase em criação. Daí eu acabei indo para a mídia e acabei fazendo a ênfase em planejamento, porque daí a mídia entra na ênfase de planejamento. Daí eu acabei cursando as 2 partes, né, do currículo. Mas tu tinha aventura ainda em alguma coisa de criação? Não. Durante um tempo eu ainda fazia algumas coisas para os meus amigos, sabe? Convitinho e tal, mas hoje se alguém me pede, eu não quero. Tu não sentiu o natural, como funciona legal? A gente, às vezes, diz que não sabe fazer alguma coisa porque não gosta. Quando tu não gosta, tu passa a achar que não sabe fazer. Tu sabe que quando eu fui à falência... Tá? Fala assim, vida útil. Então, é um cara muito sincero, né? Quando eu estive em vias de fechar a agência por ocasião força maior, por motivos de força maior. Eu detesto exatas qualquer uma, tá? Mas aí, em função das dificuldades, eu tive que mexer mais com números. Tá? E depois de X tempo, em função dessas dificuldades, eu comecei a perceber que eu estava aplicando um raciocínio criativo em cima dos números, para me safar dessa ou daquela situação. E eu fiquei tão feliz, eu digo, a gente pode ser criativo em qualquer coisa, até em exatas. Sim. Tá? Porque aí, se tu é criativo em qualquer área, é aí que tu vai te destacar. E é por isso que eu estou te perguntando se tu não trouxe um pouquinho do espírito de coisa criativa para a mídia. Eu, por exemplo... Todos os veículos com os quais eu já fiz algum negócio, eles sempre gostaram muito das minhas opiniões, porque eu coloco... Eu não consigo pensar propaganda, por exemplo, sem pensar onde é que aquilo vai ser exposto. Como é que vai funcionar, que meio é aquele. E aí eu acabo levando um pouco do raciocínio criativo para a mídia. Sim. Não, eu levei sim. Na verdade, até... O meu trabalho de conclusão foi em cima da criatividade na mídia. Na verdade, era sobre mídias alternativas, porque... quando eu me formei, eu já trabalhava em agência, eu já estava na mídia, e eu sentia falta disso, sinto ainda, tipo, agora a gente está mudando um pouco. De ter um trabalho, de montar uma campanha desde o início, com planejamento e criação e mídia tudo junto, porque no dia a dia o que acaba acontecendo é que o atendimento passa o briefing para o setor, passa para o outro, cada um faz a sua parte e depois junta. E essa, na minha, assim, no que eu acredito, não é a maneira mais eficaz, assim, porque a criação vai pensar uma ideia criativa, um layout, mas ele nem sabe ainda onde eu, mídia, acho que tem que veicular aquele tipo de informação para atingir o público. Então, a gente acaba tendo uma campanha, uma criação pensada mais pelo briefing, mas não pelo meio. E às vezes a arte, o layout tem que se adaptar ao meio, né? Então, é bom que ele seja pensado já considerando que ele vai veicular em tal espaço. Agora estou falando, eu lembrei dessa coisa que tu disse que é todo meio dividido ainda, né? Eu me lembro que não só eu agora, em função dessa coisa jocosa, como eu coloquei aqui, de eu ter quebrado e ter que apelar para o espírito criativo para me safar com o pouco dinheiro que eu tinha para pagar as contas. Mas eu lembro também a pessoa com quem eu fiz a agência, Maria Augusta, a gente dividia a agência assim, eu cuidava mais de criação e produção e ela de prospecção, atendimento e mídia. E ela sempre foi muito afeita ao espírito criativo. Então, isso se espalhava pela agência, que as pessoas
que trabalhavam em criação, independente da minha participação, gostavam muito de ter uma ideia e ir lá falar com a Maria Augusta para ajustar ao projeto no sentido do todo. Assim. Eu me lembro uma pessoa que está no mercado ainda, que é bem conceituado, o Marcelo Pires, ele curtia muito trabalhar com a Augusta porque ele tinha um insight lá e antes de desenvolver o raciocínio com a dupla dele, ele chamava lá a Maria Augusta e disse, olha, o que tu acha assim, assim, assim? Mas vocês acham que isso está mudando? Assim, já está ficando mais integrado esse pensamento criativo? Eu não trabalhei em muitas agências, né? Mas assim... Mas nas 18 eu trabalhei, nenhuma é assim. Mas assim, eu acho que isso depende muito das pessoas que estão lá. Por exemplo, lá na agência a gente tem uma intenção de fazer isso. Já aconteceu, já tivemos campanhas que a gente teve... Claro, muitas vezes a gente não tem o tempo hábil de fazer todo esse briefing junto, né? Então, assim, teve uma campanha que a gente teve meses para se preparar e foi muito legal, porque a gente fez reuniões com a equipe toda, a gente trouxe outras pessoas que falavam sobre o assunto que a gente ia abordar e tal, até para nos ajudar a pensar soluções. E a gente fez um projeto muito legal para o cliente e daí, assim, tu vê que funciona, sabe? Então, tem, assim, essa preocupação agora. Aos poucos, pelo menos, a gente está tentando colocar isso no dia a dia da agência, mas às vezes é complicado em função dos prazos que a gente não tem, né? Tu falou uma coisa bem... Parece assim, fácil de superar, mas talvez seja a pior parte, que assim, depende de quem tu tem contratado ali. É mais ou menos como o time de futebol, que o cara tem que fazer o time com aqueles elementos que ele tem, não com aqueles que ele tem aqueles jogadores e quer fazer um esquema tático e os jogadores não são adequados. Isso é uma coisa que se escuta muito no futebol, não é, Jefferson? É verdade. Tá? Muito, né? É assim, a coisa mais... Sim, claro. Por que tu perguntou pro Jefferson e não pra mim? O quê? Sobre futebol. Eu não sabia que tu entendia de futebol, eu sabia que tu tinha quebrado o pé jogando futebol. Não entendo nada de futebol. Aliás, me parece que tu quebrou o pé exatamente porque tu não entende nada de futebol. Exatamente, porque se eu entendesse eu não tinha quebrado, porque né? Tu viu a adversária chegando em cima e tu, em vez de cair fora, tu quis enfrentar, tá? Te achou Sabe corajosa. Que foi ao contrário, né? Eu já te contei essa história. Foi exatamente para evitar uma dividida de bola. Nós estamos aqui para falar mal de ti, tu sabe? Eu sei né? disso. Entendeu? Não, isso é as pessoas que tu tem é que vai ajudar a fazer isso. No meu caso, assim como o dono da agência, que no caso era eu, daí eu sou de criação, isso se espalhou ao natural, então as pessoas tentavam, pelo menos, se aproximar desse perfil. Você percebeu que todo e qualquer assunto ele puxa pra ele mesmo, né? Porque ele é o centro do programa. Eu sou o centro do planeta, né? Tu não viu? Tu sabia que o Pintaúdi, ele é um dos 3 melhores profissionais, não, um dos 3 melhores publicitários do mercado gaúcho? Não, do mercado gaúcho não, eu tenho que te corrigir toda vez, tu não fala corretamente isso. Então vai, como é que eu sou um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda do Rio Grande do Sul. Sabe que dá no mesmo, né? Do que eu disse. Não, do mercado pode ser uma coisa atual. Eu falo da história. Entendi. De todos os mercados. De todos os tempos. Isso. Claro, porque o seu Mafuz fundou a MPM em 1957. E eu nem era nascido. Tu nem era nascido. E sabe quem que deu esse título pra ele? Ele. Óbvio. Lógico. Claro. Olha aqui, então, ó. para não cometer aproveitar. injustiça, deixa eu citar rapidinho aqui. É o seu Mafuz, que fundou a MPM, eu e o Paulo Tiaraju. Somos os 3 melhores. Os 3 fui eu que designei que seriam considerados os 3 melhores. Tá? E tem, assim, muita facilidade para justificar isso, a não ser o meu caso. O seu Mafuz chegou a ser uma das 50 maiores agências do mundo. O Paulo Tiaraju foi o primeiro criativo que criou virou empresário e criou uma agência fantástica. Não é bem uma agência, ele teve várias, mas ele fez um trabalho fantástico. Primeiro foi a Quadrilha, que é verdade. Que arrebentou assim no mercado. Tanto que eu já contei essa história aqui, elogiando o Paulo Tiaraju. Eu fui uma vez num salão... Ele tem que voltar aqui, né? O Paulo Tiaraju tem que voltar sempre. Eu fui a um salão da propaganda, o Paulo Tiaraju tinha um casaquinho de couro, e aí os caras diziam assim, melhor anúncio rodapé. Levantava ele estava mal sentando, melhor jingle. Era ele. E o Paulo tem uma coisa, eu não sei porque ele nunca fez direção de arte, acho que deve ter feito alguma vez. Ele hoje é um... Pintor legal pra caramba.
O Paulo dirigia comerciais, fazia a voz, que ele tinha uma voz super legal. Ele fazia praticamente tudo que uma agência de propaganda precisa. E claro que ele não fazia porque a agência teve um porte tal, tinha clientes tal, ele não ia fazer tudo. Mas se quisesse, ele poderia fazer, dirigia comerciais. Tanto que ele foi provavelmente o único profissional que foi convidado pela DPZ a ter uma DPZ fora de São Paulo, que ele dirigiu a filial aqui. Então o Paulo parece que se justifica, e o outro também. Só falta a tua justificativa, Pentaúde. Porque foi ele que criou esse título, então ele merece. Fui eu que criei o ranking. Eu que criei o ranking. O Paulo e o seu Mafuz merecem. E eu, como criei o ranking, me incluí. A bola é minha, então se eu ninguém joga se eu não tiver no time. 3 melhores, a ideia era... E por isso, não vou nem botar em qual lugar eu enquadro ali, porque eu só estou entre os 3. Eu aceito o terceiro lugar, eu aceito. Primeiro o seu Mafuz, depois o Paulo e depois eu aceito. Muito bem. Nossa audiência aqui, o Enio Lindenbaum tá dizendo essa dupla de dois é como Cuba Libre. Tá vendo só? Olha isso, rapaz. E ele ainda diz, entre os mídias, gostaria de trazer para a mídia, né, o querido ser humano Marcos Zani. O Flávio Dutra aqui dizendo grande dupla, belo cenário. Muito bem. Ô, Flávio Dutra. E aí estão conosco também a Cacá Mateus, a Maria Helena Marim, a Concheta Riso. E tem mais um recadinho aqui da Ângela Calabrese dizendo Ângelo, desculpa. O Ângelo Calabrese dizendo 2 contra um homem bonito e inteligente que dança bem é covardia. Mas precisa 2 para ganhar. Esse é o título que ele se dá, né? Que ele é um homem bonito, inteligente e que dança bem. Só que ele nunca dançou aqui, né? E a Estela Bornemann tá dizendo ele tem que deixar vocês falarem, deem um chá de calmante antes. Não, Estela, ele tá comportado hoje. Márcia, isso é uma controvérsia mesmo, né? Quando eu fico quieto, as pessoas dizem que eu tenho que falar. Quando eu falo muito, elas dizem que eu não tenho que falar, eu não sei o que fazer. Mas não aconteceu isso mesmo? A Márcia um dia mandou calar a boca, eu resolvi calar a boca. Fiquei verdade, quieto. Não, até te elogiei. Aí as pessoas reclamaram, mas não, Pitão, eu tenho que falar, ele tem que instalar o caos, ele é a esculhambação desse programa. Aí eu falo muito, as pessoas... Tu não deixa os caras falar, No caso, a moça aqui. Fala, continua aí, contando tua vida profissional. Eu quero fazer uma pergunta para Ana, que é o seguinte, Ana. Eu, lá na Movie, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, ainda que em empresas diferentes. Na Movie? A Coletiva.net era uma empresa dentro do grupo de comunicação entre eles, a Movie, né? Então eu e a Ana, inclusive, fomos colegas de cadeira, assim, uma do lado da outra. Legal. Lá na Move atendeu muito cliente público, né? Que era muito a característica da agência. E na Centro tu já teve a oportunidade de trabalhar com clientes privados. Como é que é pra ti essa diferença? Assim, qual é o grande desafio de um e de outro? Eu agora sigo com clientes públicos. Agora bastante, voltou para o público, né? Os clientes públicos das minhas prefeituras. Como é que eu posso te pensar? Não sei pensar. É que assim, o cliente público, ele é muito... Ele é engessado, não é? Não, ele não é... Tem alguns que já conseguem... Ele não é tão engessado, mas pelo menos os clientes que eu atendi, muitos já têm, assim, a maneira como eles trabalham, sabe? Tu não é muito aberto a dar novas sugestões, ou tipo, por exemplo, prefeituras, tá? Eles já conhecem os veículos, eles já têm negociações diretas, então os veículos vão direto no cliente, então eles já têm, assim, não tem muita coisa nova que a gente... Perfeito. Então não tem, assim, por mais que a gente tente fazer alguma estratégia, alguma coisa, não tem muito, até porque não tem... Tem um planejamento anual de informações que eles precisam passar e aquilo não muda muito, né? Diferente de um cliente privado que vai mudando os problemas e os objetivos que ele tem que atingir e o que ele precisa fazer. Mas também depende muito do cliente. Alguns clientes privados acabam seguindo, sim, sempre a mesma cartilha. Quem é que está lá na criação da Centro? Tem o Marcelo Firpo. Então é da Centro mesmo. Mas eu ia te dizer, talvez também por essa circunstância de ter pessoas competentes. O Marcelo Firpo é tribom. É ótimo. Tu sabe que aconteceu uma coisa legal, assim, para ele. Ele é tímido também, o Marcelo Firpo. A Centro fez uns 2 ou 3 trabalhos para órgãos públicos, acho que Detran, coisa assim, que chamou atenção pelo espírito criativo. Não só eu observei isso, várias pessoas, aí quando tem uma coisa criativa, as pessoas se sintonizam e comentam. E era um trabalho do Marcelo Firpo, lá da Centro, lá. Eu não me lembro bem qual era a campanha, mas eu acho que foi Detran então
tu tá falando sobre isso, às vezes também depende lá da vontade de alguém insistir. Não, mas é cliente público, não adianta, o prefeito, não sei o quê, mas insiste, Sim. pode ser que passe. Não, às vezes a gente consegue. A Centro tem feito uns trabalhos legais. Às vezes a gente consegue, mas eu digo assim, na questão mais da mídia, porque como eu digo, como às vezes a gente não consegue fazer o trabalho junto, por exemplo, a ideia criativa foi muito boa, mas a mídia acabou sendo a de sempre, a convencional, sabe? Então, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa diferente, mas é claro que depende. E, por exemplo, o governo, como Detran e tal, como eles têm tem secretarias diferentes que acabam se comportando de outra forma. Por exemplo, a Sulgás, apesar de ser governo, vende um produto, então eles têm uma maneira diferente também de trabalhar. A Banrisul é governo, mas é uma instituição financeira. Então a gente Sulgás tem é uma que está com uma campanha no ar dizendo para o governador não privatizar, que o preço da Sulgás é mais barato, é essa? Esse trabalho é de vocês? Não, mas eu acho que a Sulgás não ia botar assim a campanha, talvez, sei lá, não, de outra entidade. É Sul, não sei qual. Não, pode ser para não privatizar a Sulgás, mas eu acho que a própria Sulgás em si não vai, né? A gente atende a parte do governo. Que pode ser alguma algum órgão relacionado, defendendo a Sulgás, aí pode ser. Isso mas eu tenho escutado, eu acho que a verba do governo não ia ser usada dessa forma. Então é um sindicato, eu não ouvi até o fim. Pode ser. Eu acho que eu ouvi hoje Olha na aqui, Gaúcha. nós estamos também online com a Cecília Casagrande Formaggio, a Jennifer Mascarello, o Milton Mota, o Roberto Calage e a Cris Zuetti está conosco também. Pergunta pro Roberto Calage quando é que ele vai vir aqui. Ele já me prometeu umas vezes. Roberto Calage, então, que está online conosco. O povo quer saber quando tu vens conversar conosco. Ana, uma outra coisa que eu queria que tu abordasse eu pergunto isso bem como uma curiosidade minha, né? A gente até a gente teve uma matéria agora na última revista Tendências. Tem aí, Jefferson? De capa verde, que eu sempre acho que a Secretaria de Comunicação, ou não a Secretaria, mas a comunicação de um órgão público, ele tem um desafio comum para todos, que é a temporalidade das coisas que se criam para eles, né? Então, eu lembro que na Move, por exemplo, quanto tempo tu ficaste na Move? 4 anos? 4 ou 5. Mais ou menos. E quanto tempo já na Centro? 6. Então, assim, 6 anos você está na Centro? São 10 anos de carreira, né? E eu lembro que na Move teve um tempo que a Move atendeu a Assembleia, acho que atende até hoje, né? A Assembleia Legislativa. Uhum. Isso significa pegar diferentes gestões de um mesmo cliente. Isso também deve acontecer já deve ter acontecido na Centro. Então, a gente já falou do time, por exemplo, que é um problema, né, de não conseguir ter uma criatividade na mídia. A gente já falou desse desencontro de setores. Essa mudança de gestão para um mesmo cliente também não atrapalha na hora de usar a criatividade ou não para um planejamento de mídia? Na verdade, depende muito do cliente, assim. No caso de governo, mesmo quando muda, às vezes as coisas acabam muda a gestão, mas a comunicação não muda muito. Quando eu falo, eu falo mais das prefeituras, tá? Porque eu já tenho de várias prefeituras. O que vai mudar é o tipo de informação que eles querem passar. Por exemplo, a prefeitura vai querer divulgar o que eles fizeram de diferente, né? Uhum. Mas, assim, daí vai mudar mais na parte de criação e de conteúdo da informação. E não tanto na parte da mídia, porque a gente tem que... Por ser governo, a gente tem umas questões políticas de mídia que a gente tem que fazer, entendeu? Então, a gente vai acabar fazendo sempre nos mesmos veículos, ou tem que ter uma divisão mais... correta, assim, de questão de share e tudo mais de cada veículo. Então, tu precisa estar naqueles veículos e tu não pode deixar de estar em alguns, entende? Então, a gente acaba meio preso nisso. Então, acaba não mudando muito para a mídia esse tipo de coisa. Mas quando troca uma gestão, porque às vezes tu tá muito tempo com o mesmo cliente, digamos assim, tá? Então tu tá sempre fazendo daquela forma e às vezes quando muda tu consegue fazer uma coisa diferente que antes tu não conseguia, porque muda o pensamento ou porque daí tu consegue convencer de outra forma, sabe? Ou vem uma pessoa com uma mente um pouco mais aberta e tu consegue apresentar algo diferente e dizer, olha, isso é legal por isso e aquilo. Então até reapresentar um trabalho que anteriormente não foi aceito, né? Isso, porque tem uma outra visão,
Daí tem um outro entendimento. Sim. E a gente consegue fazer coisas diferentes, assim, nesse ponto. Sabe que a Ana tem uma especialidade muito... Olha a cara da Ana. Toda vez que eu preparo uma pergunta, ela me olha tensa. Não te esquece nunca Ana que ela é uma moça tímida. Ela é tímida, mas ela vai responder muito bem, porque é basicamente em cima da experiência dela. A especialidade que eu chamo é de ter expertise, né? De ter trabalhado muito em licitações. Ai, sim. Então, hoje gosta muito de falar de uma licitação, né, Vitor? Gosto pra falar mal, né? Tu quer dizer. Exatamente. Tá, e te dei o gancho. Ou pra ajudar. Eu tô tentando ajudar o... Mas às vezes ela tá falando... Teu ídolo. Meu ídolo, o Orestes, mas ele não aceita, né? Sabe o que o Orestes fez aqui? Vou te contar. Deve ser a 10ª vez que eu vou falar. Ele veio aqui, deu uma entrevista muito boa, muito bacana e tal. Aí eu me apaixonei por ele, inclusive, né? Foi por isso que não aconteceu o pior até agora. Porque em determinado momento ele... Pior. O pior, né? Porque eu me apaixonei por ele, ele viu que eu estava seduzido, assim, que meus olhos não paravam insistentemente olhar para aquele rosto tão lindo, né? E aí, mas só que ele me ameaçou 2 ou 3 vezes. Olha o que ele fez aqui. Ele disse, eu não consigo entender como eu... secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, estou aqui na rádio web EU. Tu nem explicou pra Ana porque é uma clandestina. Explicou. Explicou. Clandestina. É que tu chegou atrasada. Fala mais alto, é que tu chegou atrasada. É que tu chegou atrasada, Márcia. Como é que é, ô Jefferson, como é que é aquela... Chega atrasada e pega o Viamão lotado e quer a janelinha. É isso, a Márcia é isso, né? Desculpa, vamos ressuscitar essa gíria aí contigo. Tá, pega o Viamão lotado e... Né? Ele pega e me ameaçou 2 ou 3 vezes. Não, tá bacana a rádio e tal, mas eu não consigo entender como é que eu me convenci a sentar aqui e falar com vocês. Uma rádio clandestina. Clandestina porque ele perguntou pelo alvará. Tá? E ainda não saiu o alvará da prefeitura. Culpa de quem? Culpa do contador. Do contador. Aí ele disse, a culpa é sempre do contador ou do advogado. Eu digo, ele disse, então tu te prepara que eu vou sair daqui, às 2 horas o fiscal vai estar aqui. Já percebeu que eu sempre tenho que contar, eu conto parte das coisas para os entrevistados, né? Então, assim, pro Orestes eu não falei que era uma rádio clandestina. Uma rádio clandestina. Pra Ana eu não falei que tinha live. Assim, não, ela não falou. Assim, eu vou omitindo algumas informações, entendeu? Pra depois convencer os convidados a virem aqui de uma forma leve. Convencendo. Tem uma fila de convidados querendo bater na nossa porta. Não, é que essas pessoas tímidas como a Ana, elas ficam mais assim, não diz que se refere a todos, só em relação a pessoas... Não, em relação a pessoas que não têm muita intimidade com o microfone, tanto como tu, por exemplo, né? Não, pessoas especiais, a gente já chama essas pessoas que têm dificuldade com tem amigas nossas dizendo aqui, vocês ficam lindas na rádio, viu, Ana? Lindas, e me incluiu. A Luana. Já citada aqui, minha chefe. Luana Rodrigues. Tu viu como a minha tese está certa? Quem é que falou isso aí? Luana Rodrigues, diretora da agência Move. Ela disse que vocês ficam lindas. A Márcia, verdade, então, a Márcia não acredita em nada do que eu falo aqui. Não acredito mesmo. Ela debocha, ela não bota fé. Quantas vezes, Jefferson, eu já falei que a gente fica mais bonita no Face? Não fala assim a gente. Não é essa a tua tese. Tu te acha mais bonito na TV. Não, eu digo que eu já sou bonito. Ele olha toda... Eu já sou bonito. E no monitor do Face, eu fico mais bonito ainda. Eu achei que desligado o microfone. Agora, deixa eu só ver se tá. Agora ela quer que vire aqui porque ela quer se ver. Eu quero... Tá vendo? Viu como a verdade aparece, já? Tá do lado de quem, hein? Ele tá do lado da verdade. Eu preciso me virar porque tu não tava te vendo. O Jefferson tá do lado da verdade. Porque aí a moça falou, tá? Como vocês ficam bonitas, ela quer dizer que vocês ficam mais bonitas. É isso. Mais é o que bonitas, eu claro. Tu no Facebook fica sempre mais bonito, não sei o que é muito mais bonito que em espelho. Olha lá pra te ver, ó, se tu consegue, se tu tem boa visão. Ai, não quero ver. Não, olha pra te ver. Eu prefiro não Teus olhos que já são lindos lá só ficam... vi cabelo. Que é ótimo, né? Porque até pouco tempo tinha pouco. Tinha pouco, né? É verdade. Viu, Ana? Eu vou repetir, teus olhos que já são lindos lá ficam mais ainda. Eu não sei que mágica que tem o Facebook. É que o negócio tá bem na frente. Né? Viu? Tu tem um filtro. Tu ainda vai, é o filtro. Tem um filtro que o Jefferson vai ver que é só no nosso monitor aqui que ele botou um filtro. Pô, o Jefferson é tri-amigo. E tu ainda chama o cara de pilantra, hein? Mas é um apelido super carinhoso que eu tenho com ele. Tu vai acabar ao longo do tempo te convencendo que todas as minhas teses são corretas, inclusive
dos 3 melhores publicitários, tu ainda vai engolir essa. Não, o dia que eu entrevistar o Paulo Tiaraju aqui, eu vou falar só nisso o tempo todo, porque eu já tive o prazer de entrevistar o Paulo Tiaraju, inclusive, eu sou muito fã dele, adoro ele. Tu não fez essa pergunta, né? Claro Quem ele que não, considera os né? 3 melhores? Pergunta pra ele. Vou perguntar então, Pergunta será que pra ele ele. cai na tua? Não, ele vai dizer sempre que eu sou o terceiro. Ele vai admitir o ranking. Entendi. Mas ele vai dizer, Pitaúde, coloca-te no teu lugar, tu és o terceiro. Então, conta pra nossa convidada que conta não, né? Relata pra ela que o marketing ou propaganda está no ar em oferecimento de... Ivo Pence. Sabe Não, que empresa né? é essa? Ivo Pence também é não o sabia antes de vir pra maior cá. distribuidor de tubos Tigre desde que existe tubos Tigre. Foi o primeiro empresário do setor de tubulação que acreditou no tubo plástico, porque no tubo plástico, agora ok, mas há 30, 40 anos não tinha quem acreditasse por causa da água quente. Mas tu fazer tubo de plástico, o tubo era... Inclusive, os tubos galvanizados, outrora, eles tinham a seguinte definição, era por parede, se dizia, era o leve, o médio e o pesado e o sem costura. Então, de encurta isso aí, que ela não vai entendendo nada. Como que não entendendo? A Juliana não vai entender, eu estou falando, o leve era o mais barato, tinha pouca resistência para determinadas funções. E assim na sequência, o médio, o pesado e o sem costura, que era o bacana, que era o Mannesmann. E aí vem de plástico. Se para determinadas funções tinha que ser o tubo sem costura, alemão, não sei o quê, ninguém acreditava. Seu Ivo acreditou. E desde sempre ele por essa crença dele também, mais o trabalho legal que a empresa fez ao longo dos anos, essa empresa é de 56, tá? Ele é o maior distribuidor de tubos Tigre. Mas a grande vantagem que ele pede sempre para a gente falar aqui nos merchandising são duas. Primeiro, ele trabalha sempre com estoque, porque como é um produto que requer capital para ter estoque de todos os tipos de bitolas, os concorrentes, na sua maioria, trabalham com venda consignada, ou seja, tu vai lá comprar e aí tu precisa de uma quantidade X para a tua obra e eles anotam o pedido, né, e vão pedir para a fábrica. Tu não pode contar com certeza se é 10, 15 ou 20 dias. E o Ivo Pence tem para pronta entrega. Onde fica o Ivo Pence? O Ivo Pence fica na Presidente Roosevelt 849. E se eu for de carro? É isso que eu ia falar, o segundo item. Eu sei, eu ia te dar o gancho, então não diz que tu sabe que é... Não, mas é assim, meu Deus. mas Então, hoje não deu, hoje não rolou o gancho. Deu. Tu não sabe que aqui se fala e se mostra um make-off e tudo. Faz tá de bom. conta que isso é de conta, mas não é de conta que eu sei tudo. Ai, meu Deus. Entendeu? Que Não é de confusão. Ele também tem uma coisa boa, que é um terror para qualquer coisa hoje, em qualquer cidade mais de um tamanho maior, que ele tem estacionamento próprio. Então o cara encosta o caminhãozinho lá, põe a mercadoria e vai embora e já fica tocando o serviço. Inclusive nós criamos não foi Paulo Tiaraju, fui eu mesmo que criei. Nem o seu Mafuz, porque não está mais vivo, está no céu. Eu criei um slogan, um conceito fantástico para o Ivo Pence, porque essa coisa do estoque. Fantástico. Quase impossível, a não ser talvez o Marcelo Firpo, porque é mais jovem, então a cabeça mais arejada, tá? Mas o Paulo Tiaraju não criaria melhor. Tá? Sua obra não pode parar. Por que Ivo sua Pence, obra? porque sua obra não pode parar, então tem estoque ali. E o estacionamento, aí fala do estacionamento. Tu falou de estacionamento. Tá bom, merchandising? Até porque a presidente A mídia, Roosevelt... Ana Carolina, aprovou esse merchandising? Passou de 60 segundos com certeza, tá entregando mais do que o cliente. Tá ótimo, bom. Isso. Muito bom, que eu já sei que eu vou receber uma proposta da rádio no Tu vê ela meu esperta, e-mail ninguém quando eu percebeu, chegar. ela tava assim de canto, assim, controlando o tempo. É mídia legítima. Essa é mídia, né? Mídia de verdade. Olha aqui, Não é que nem aquela tua outra amiga que tu trouxe aqui, que era fajuta, te lembra? Qual delas? Não vou dar o nome aqui no ar, né? Não, depois... Não, agora eu vou assistir pra ver o que vai falar de mim amanhã, na semana que vem. Agora fica... Isso é uma boa estratégia. A gente faz os convidados acharem que a gente fala mal dele nos Acha que fala mal? Isso, Acha nos que fala mal? próximos. Acha, só acha. Ganha e daí ganha aumentou audiência, aumenta mais um. Só para ter uma ideia, são 2 programas por semana que nós fazemos, tá? A rádio já passou dos 100 dias no ar. Já fizemos, então, vários programas. Eu acho que de todos os convidados só teve 2 que a gente não falou mal. Que eu não falei mal, pelo menos. O Orestes. Por motivos de secretário da comunicação da atual gestão da prefeitura. Não, por motivos de Por alvará. motivos de alvará. Eu tenho dito que a razão é outra. Me apaixonei por ele.
Aí fiquei em dúvida entre ele e o outro, que eu não falei Mas mal. o outro é bem mais novinho, né? Aí tu né? Pois é, fiquei em dúvida entre os Não. dois. Acho que a Ana não conhece ele. Não sei se vocês não falaram. Ele nunca sabe o nome, é o Vinícius Lima. Vinícius Lima, da Besouro. Agência de Fomento Ele Social. tem uma empresa super legal. A Márcia, inclusive, foi a primeira vez que eu dei um crédito realmente para ela. É verdade. Ela me trouxe assim, o Vinícius da Besouro. Eu digo, a rádio com essa potencial todo, tem que trazer o Vinícius da Besouro. O que você quer saber Quem é disso? Besouro na televisão? Quem é Besouro? É um baita de um... Não, ele ficou encantado. Depois, inclusive, comecei a seguir o cara. Olha só. Não, ele já sabe. Hoje, o Pinto sabe mais da agenda do Vinícius do que eu, que trouxe ele pra cá. O cara tá em Nova York, tá, não sei, em Londres. Ah, mas é porque foi pra Nova York, então. Daí tem muita coisa em comum. Não. Vai trazer uma lata de lixo lá de Nova York. Que vai custar o olho da cara e o marceneiro. Ele encomendou. Não, o seu besouro não vai cometer esse erro. Eu não vou deixar ele cometer esse erro. Então, Olha aqui, os dois únicos que eu tenho certeza absoluta que nem a Márcia nem eu falamos mal posteriormente, foram esses dois. O resto, tudo a gente acha defeito. Deus livre. Provavelmente nós vamos achar um monte de defeito. Não, certo que sim. Não, dos meus amigos eu não falo mal, para com isso. Eu não vou te entregar, hein? Ai, que coisa feia. Olha lá, olha o sorriso dele, viu? Não, mas assim... Olha aqui, ó. Tu que sabe, fica quieto, né? Olha lá, só fez assim com a mãozinha, deu. Sei, fico quieto. Olha aqui, ó, estão online conosco o Duda Calvin, que também é comunicador, né? Ele faz o programa junto com da o Rádio Júlio aqui da... Isso, da Júlia Rita. O Roberto Oliveira, Quem mais? Por que tá caindo assim, tudo verdinho? Ai, porque é o que tá ficando online ali, Pintold. Para de reclamar. A Cris Eu não Lopes. tô reclamando, eu te fiz uma pergunta. Mas é o que tá ali online, guri, ó. Mas eu a perguntei Cris por que tá verdinho. Ai, meu Deus. Matos Cara, é isso? Matos Cara. Essa eu não conheço. Nome. Jax Bianchim. Aqui é Paul, né? Eu vou dizer. Paul Arcari. Peraí que tem mais gente. O Edson Vara tá conosco. O Edson Vara, ele é um ouvinte assíduo, né? Tu não tem o direito de falhar aí mexendo no... Por quê? O Carlos Alberto... Quem pode errar mexendo no celular aqui na hora dos programas, eu e Marino, né? O Marino Boeira tem um programa na noite aqui. Só um pouquinho que eu não terminei. A Ieda Correia Lessa, dizendo boa tarde, bom gentileza programa. o tempo todo. Deu, agora tá vendo? falar. Só que ela fez outro dia, ela foi à loucura ainda, em vez de me mandar calar a boca, ela... Eu tapei a boca dele. Ele ficou ofendidíssimo. Esqueci, eu tinha o Denis Alessandro pediu para eu avisar para ele a hora do programa. Puxa, tem que me desculpar depois. Que pena. Mas como assim? Tu me deu todo um discurso. Eu nem falei pra Ana que o cara do Zafra ia estar nos ouvindo, porque senão ele ia ficar mais nervosa ainda e me deixar. Não, o Denis pediu, mas eu não sei se ele está nos ouvindo. online, né? Não, Estamos aqui. É que o Denis estava de férias e eu acho que ele se... Não, eu vou mandar um bilhetinho para ele. Pintaúde. Pedindo desculpa. Acho eu vou dizer bom. que a culpa é tua, ou da Ana. Olha aqui, ó. Não, deu? da Ana não. Ana não. Alguém tem que ser culpado. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, né? Afinal de contas. A culpa é minha. Faz a última pergunta pra Ana pra gente encerrar o programa pontualmente, então. A última pergunta? Isso. Como é que vocês... como é que tu... Não, vocês não, tu. Não tem nada de vocês. Tu não está falando pelo acento, está falando tu aí. Como é que é que opinião tu tem a respeito desses 20%? Porque vou te dizer o seguinte... Ele eu é acho contra que os 20% de mídia. O pior problema, desde sempre, historicamente, para as agências de propaganda entregarem um produto melhor, é esses 20%, são esses 20% da mídia. Porque isso faz com que pessoas que não são capacitadas criativamente abram agências. Se não existisse isso e tu cobrasse só pelo aquilo que é criação, que é a coisa mais legítima da propaganda, tá? Eu acho que a propaganda seria melhor, porque teria um menos interessado. Ponto de vista, mas eu acho assim que a gente tem que ter um outro lado aí. Quantos clientes pagam de fato por criação? Nenhum. Mas eles não que gostam pagariam, de pagar. Exatamente. Eles não gostam de pagar, por quê? Porque mas olha, não estou careca porque eu tenho bons cabelos, tá?
o que eu já ouvi assim, que tu quer cobrar criança? Eu já contei isso também várias vezes, eu tenho só 17 assuntos que eu os repito aqui sempre. Eu estava em São Paulo, É verdade. eu estava em São Paulo lá com os grandões da propaganda e tava esse papo aí o cara lá me disse assim, o que? Tu cobra criação? Eu digo, não, eu tento cobrar, não consigo. Claro, os caras lá com milhões de verba, eles podem negociar os 20%, mas eu acho que se não existisse isso desde sempre, a propaganda seria melhor. E eu acho que esse é o ponto mais crucial que as agências têm que botar em discussão nesse momento ruim Mas eu acho para as que, agências de propaganda. Mas, pois então. Eu acho que é uma mudança bem complicada, assim, porque eu acho que tu tem que mudar o pensamento também do cliente, e cliente negocia muito, né? Mas existem vários modelos de negócio. A gente tem clientes na agência, não interessa quais, assim, que a gente tem um FII e não cobra, e não tem comissão de agência. Tem só o FII de criação, tem algumas coisas assim. Mas é Então, isso que assim, eu defendo. acontece. Não, eu sei, mas eu digo assim, existem já alguns que fazem assim, mas são poucos e alguns que tu sabe que jamais vão pagar. Por exemplo, tem uns que, licitação que a gente estava falando antes, quando é técnica e preço, para ganhar o preço, tu tem que botar um desconto de custos internos altíssimo, Absurdo. né? Às vezes 90% Sim, e tudo mais. sim, E acontece de difícil. clientes públicos, assim, que a gente tem prefeituras que fazem a criação interna com o estagiário para não pagar custo de criação, porque o custo interno é Sim, alto. mas Então isso pode acabar acontecendo. Daí, Mas assim, isso tu é tudo contrata... consequência de uma coisa equivocada, que são esses 20%. Tu sabe que a maior parte dos clientes que eu tive e fiz sucesso com eles entravam direto nesse assunto. E se tu oferecia uma coisa alternativa, isso há bastante tempo, uma coisa alternativa, eles ficavam trifelizes e diziam, tu está fazendo o trabalho correto, a agência de propaganda tem que ganhar pela criação. Se bem que depois vinham para a negociação e queriam pagar umas merrecas. Né? Sim, Tinha mas um daí eu discurso acho que legal. também tem uma questão até do que a gente falou antes, quando a gente estava chegando aqui sobre varejo, até que tu estava comentando. O que acontece? Porque daí tu também vai cobrar em cima de resultado, porque para tu saber que aí tu vai cobrar pela criação, mas tu também vai ter que ter resultado para poder ver que valeu a pena, que a agência trabalhou direitinho e tudo mais. Quando começou em 92, fazia esse discurso. Não sei se eles abriam mão dos 20%, Sim. mas eles... Não, mas vezes... eu acho assim, é correto, tudo mais teria que ter sobre resultado. Só que o que a agência vai fazer, ela tem um limite, né? Dentro do que a empresa. A gente não cuida do marketing inteiro da empresa, a gente faz a propaganda. E daí tu chega lá, por exemplo, o atendimento é ruim, como tu tinha falado. Tu fez a propaganda, tu conseguiu levar o cliente até a loja. Beleza, chegou lá, o atendimento foi horrível, o serviço é péssimo e o cara não consegue evoluir. Daí não tem resultado. Como é que tu vai medir, né? Vai medir. Então tem várias questões. Eu acho que é uma mudança que deveria acontecer também, porque eu acho que tem que valorizar a criação. Tem que valorizar esse tipo de inteligência também. As entidades historicamente defendem isso, tanto que criaram o SEMP quando o Fernando Henrique desativou a lei da propaganda, que antes era lei, esses 20% não é mais lei, né? Em 98, o Fernando Henrique, lá para evitar corrupção com as agências e as contas federais, desativou isso. Mas, em seguida, os grandões criaram sempre que é a mesma coisa. Tá? Eu acho que essa discussão, as entidades é que deveriam conduzir, não as agências. A ARP, o Sinapro, esses aí. Sim. Né? Isso foi uma das questões, até apareceu no meu trabalho de conclusão também, sobre os 20%, sobre cobrar em cima da criação. Nós temos que falar uma outra coisa aqui legal, que hoje, tu sabe quem é que está de aniversário hoje? Um jovem empresário muito bem sucedido de propaganda, o Fábio Bernardi está de aniversário hoje. Não sabia, não olhei os meus aniversariantes do Facebook ainda. Eu não sei, ele deve ser de 72, estará fazendo quantos anos? 40 e... então, eu sou de humanas, não me faz pergunta ele é de agora, 72. assim, rápido. Se fosse 70, seria 30 mais 19... 45. Não, 30. Não, só um pouquinho. Agora. Viu? Eu disse... Vou mandar um abraço pro Fábio Bernardi. Independente da idade. 72. 82, 92. 47. 40. 47. Tá vendo? Mas foi por 2 só. Podia ter sido bem pior. Acertou a década, tá bom. Independente de ser 46 ou 47, vamos mandar um abraço. A Rádia EO está mandando um abraço apertado. Tu sabe que o Fábio Bernardi tem no currículo dele lá a minha mãozinha, né?
Por quê? Por quê? Porque ele começou trabalhando em propaganda no melhor lugar possível que ele possa ter começado, foi na Nova Forma. Tá? Tá, e aí? E aí eu tô dizendo, tô mandando um abraço pro Fábio Bernardi. Tá, e daí? Não, tu isso não é- recebe alguma. Tem 50 pessoas reclamando na live que tu não recebeu quando tu era grandão lá e rico, tu não recebeu o portfólio deles. Né? Não pode disso. Aí isso agora tu quer te gabar porque o Fábio foram- Bernardi começou. Não, tem vários. Ai, tá. Olha que são Como a gente tá? tem Tu que não acabar. acredita? Vai suspirar, tu não acredita no que eu tô dizendo. Eu acho que ela tá fazendo um curso de artes cênicas. Suspira e faz trejeitos e tal. Tá fazendo artes cênicas. Eles são muito transparentes. Tu vai ler aqui o restante para encerrar? É, porque são 2h05, Pintaúde. Depois vocês me xingam que a gente Tu viu que entrevista boa com uma invade pessoa o tímida? programa. É Tu verdade. Pode convidar mais pessoas tímidas. Mas Tá? tu acha Te que ela ficou autorizo. tímida no microfone? Claro que Ela não. sai falando a opinião dela. Eu sabia que ia ser ótimo. Mas por dentro. É que o sofrimento as pessoas não enxergam, né? Quer ir no banheiro? Não, tá legal. Tem elixir paregórico aí, né? E Olina. Para quem não nos segue ainda em outros canais, então, Twitter e Instagram na @RádioWebEO, a nossa página no Facebook, facebook.com/RádioWebEO. Nosso aplicativo pode ser encontrado na Play Store. O nosso site é o www.radiowebeo.com e também podem nos procurar no canal do YouTube, onde todos os vídeos de todos os nossos programas estão sendo... Todos, né? Quase todos. Quase Não, todos. tá sendo mais rápido, olha aí, ó. Quase todos. Não fala assim, vou defender o Pilantra, que tá bem rapidinho agora. Amanhã já tá lá no YouTube, né? Ele só põe os teus pra te agradar. Ai, óbvio, né? Os teus, os nossos, né? Este foi mais um Marketing e ou Propaganda com Ana Carolina Fernandes, mídia da Centro. Quinta-feira nós temos outro profissional de mídia, né, Pintaúde? Porque dia Isto. 21 de junho é o dia do profissional de mídia. A rádio EO, a primeira rádio web do Brasil, primeira rádio web, está nesse mês, então, fazendo o possível para homenagear Exatamente. esses profissionais. Especial para os profissionais de mídia. Isto. Então Foi? tá, depois Podemos? tu vai receber lá um bloquinho, uma Um coisinha. mimo, não fala o que é. É Um brinde? Eu tô Não é um citando- brinde, é um kitzinho. mimo da rádio. É um Porra. kit. É um kitzinho, que isso. vai um receber. kit. Quem, Isso aí. quem aqui vier, timidamente ou não, ganhará Isso aí, um kit. Um kitzinho. Como Tá. não ficou pronto, então da Ana a gente vai Não, mandar vai ficar entregar. pronto depois do dia 21, nós vamos botar uma campanhazinha na rua. Ah, é perfeito. Uma campanhazinha de 20 ao dólar, não Travessia sei na mais o estratégia. que e tal. Tá bom. Né? Então tá. Beijo. Gente, boa semana. Fiquem agora com Jefferson Couto no 442 e ou 352. Tchau, tchau.